Mateus, eu tenho um ministério para você. Não, me segue. Me segue. E a Bíblia vai dizer que Mateus imediatamente seguiu Jesus. Só que para Mateus seguir Jesus, quando a Bíblia diz que Mateus era publicano, cobrador de impostos, era um homem muito rico naquela época, a Bíblia vai dizer que Mateus, para seguir Jesus, lá no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, a Bíblia vai dizer esse mesmo fato acontecido, que Mateus, deixando tudo, seguiu Jesus. E é justamente o detalhe que a gente tem que entender para seguir Jesus, que para a gente seguir Jesus, todos nós fomos chamados, louvado seja o nome do Senhor por isso, só que a gente precisa deixar para trás a nossa vida. Eu não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, abandonar o seu emprego, a sua família, tudo. No nosso mundo de hoje, que não tem como a gente comparar o nosso mundo com esse momento aqui da Bíblia. Porque ali Jesus, o mesmo que está aqui caminhando no nosso meio, porém lá Jesus era o verbo que tinha se feito carne. Era o Jesus homem, caminhando, como eu estou andando aqui nesse altar, era o Jesus naquela época. Só que em Hebreus 13, versículo 8, a Bíblia diz que ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. E esse mesmo Jesus que está aqui, porém ninguém consegue ver, mas eu já sinto a presença dele nesse lugar. Esse mesmo Jesus que curou o paralítico que foi levado até ele, que perdoou pecados e que passava por ali em Cafarnaum e olhou para Mateus e chamou ele para seguir, esse mesmo Jesus, ele tem um chamado para nós. Só que a nossa maior dificuldade talvez seja fazer o que Mateus fez. Porque Mateus, eu imagino que ali a palavra ainda não tinha sido escrita, o Novo Testamento, Jesus estava vivendo ele. Mas é como se Mateus tivesse lido o que está escrito em Marcos 8, 34 e 36, onde a Bíblia vai dizer assim, quando Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No versículo 36 a Bíblia vai dizer assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E Mateus, ele deve ter feito Mateus deve ter tido esse pensamento naquela hora e pensado, eu estou rico, eu sou um servo aqui dos romanos, um cobrador de imposto, tenho uma casa boa, um bom salário, um bom emprego. Mas essas eram as características que Mateus colocava nele. Mas Jesus, quando olhou para Mateus, ele viu um traidor do povo, um publicano, um cobrador de imposto, um mentiroso, alguém que não tinha nada para oferecer para o mundo, mas Jesus tinha algo para oferecer para ele. E às vezes a gente não tem nada para oferecer para o mundo. Talvez você um dia, quando Jesus nos chamou, quando Jesus olhou para nós, cada um vai lembrar agora do momento, na primeira vez que levantou a sua mão e recebeu Cristo como Salvador da sua alma, como único e suficiente Salvador da sua alma. Naquele dia, pastor, eu não sei há quantos anos atrás, que o Senhor levantou a mão e falou, eu te recebo. Jesus encontrou o que no Senhor para oferecer para ele? Jesus encontrou o que em você? Jesus encontrou o que em mim? Eu talvez, se me perguntasse quem era eu ia falar que eu era esse, aquele outro. Mas Jesus, ele sabia minhas falhas, meus erros, meus medos, minhas dificuldades. Jesus sabia que eu era um pecador ali, sem chance nenhuma para o mundo, e que eu estava ali pronto para ser tragado pelo diabo. Mas Jesus, ele olhou para mim quando ele viu, e olhou para você, e ele falou assim, me segue. E eu louvo a Deus por isso, irmãos, que cada um que está aqui um dia ouviu essa voz,